Desde o final de 2025, a Ucrânia aumentou drasticamente a frequência e a potência de seus ataques de drones e mísseis de longo alcance dentro da Rússia. Esses ataques vêm acontecendo há alguns anos, embora em uma escala menor. Mas a campanha das chamadas sanções cinéticas realmente ganhou força em meados de 2025, e desde então elas vêm aumentando exponencialmente. O número de drones ucranianos lançados à noite agora iguala ou supera o de drones russos lançados na direção oposta. Com o aumento de refinarias russas e instalações militares estratégicas sendo destruídas, o presidente Vladimir Putin está entrando em pânico. Mas as coisas vão piorar muito para ele. A Ucrânia assinou uma série de parcerias para a produção conjunta de drones, inclusive com várias empresas alemãs, que devem aumentar o número, a qualidade e o poder destrutivo dos drones de ataque de médio e longo alcance da Ucrânia. E o anúncio mais recente, que detalha uma parceria com a joint venture Altarian Air Logics, GmbH, promete ser uma das mais importantes dessas iniciativas até agora. Isso fornecerá à Ucrânia os drones mais avançados disponíveis hoje. A empresa produzirá milhares de drones pesados com IA avançada para as forças armadas ucranianas e, futuramente, para a Bundeswehr alemã. Veja do que se trata o acordo e por que pode favorecer ainda mais a Ucrânia na guerra. Em meados de abril de 2026, a joint venture Altarian Air Logics, GmbH, anunciou que recebeu seu primeiro pedido para fabricar milhares de sistemas autônomos de ataque pesados de médio alcance, guiados por IA, para as forças armadas da Ucrânia. Este é o maior pedido alemão de drones autônomos de ataque pesado até agora. O pedido veio logo após o anúncio da formação da empresa na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro. A corporação, apoiada pelos governos da Alemanha e Ucrânia, integra um esforço maior para fortalecer as capacidades industriais de defesa da Ucrânia e da Europa. A joint venture integra as plataformas de drones testadas em combate da empresa ucraniana Air Logics com o software avançado da divisão alemã da empresa americana Altarian, para navegação autônoma, orientação por interação de legra e resistência à guerra eletrônica. A joint venture visa produzir drones resistentes para ambientes operacionais exigentes, seguindo os padrões da OTAN, como Vitaly Kolesnichenko, CEO da AirLogic, afirma. Juntos, estamos construindo o futuro da guerra de drones dos aliados. Agora eles têm a primeira grande encomenda prestes a começar a sair das novas linhas de produção. O anúncio da empresa não citou os nomes dos drones, apenas informou que drones com asas em X e Delta serão produzidos aos milhares por ano. Mas os nomes foram posteriormente divulgados por uma lista de drones sendo produzidos em empresas conjuntas germano-ucranianas, publicada pelo gabinete do presidente da Ucrânia, Anubis e 7X. O que sabemos sobre esses drones? A maioria dos detalhes, como preço e especificações, ainda não foi divulgada. No entanto, o que podemos reunir a partir das informações disponíveis e de uma demonstração recente realizada em Benin é bastante interessante. O Anubis é descrito como um sistema de ataque de médio alcance para alvos de alto valor e veículos blindados. O CFX é descrito como um drone tático mais compacto para ataques contra infantaria e blindados leves. Ambos os sistemas são projetados para operar em ambientes contestados e sem GPS, e como mencionado, apresentam configurações de asa em X e asa delta. Pelo que parece, o Anubis parece ser provavelmente uma adaptação de outro drone da Alterian, o Artemis ALM-20. Em outubro de 2025, a Alterian anunciou que concluiu o projeto Artemis, um projeto da Unidade de Inovação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e construiu um novo drone kamikaze de longo alcance chamado Artemis ALM-20. À primeira vista, o drone se assemelha muito ao notório Shahed 136 iraniano. Isso por si só não é tão surpreendente. O Shahed é aquela arma que faz as pessoas pensarem: se não pode vencê-los, una-se a eles. A Rússia usou os Shaheds originais e desenvolveu uma família de drones chamada Jerin, baseada nesse design. Até o novo drone kamikaze de longo alcance Lucas dos Estados Unidos foi criado com engenharia reversa do Shahed. Então, quando se tratou do Artemis, por que reinventar a roda? O Artemis ALM-20 é supostamente um drone de longo alcance com um alcance de quase 1000 milhas. Ele carrega uma carga explosiva de 45 kg e usa a inteligência artificial proprietária da Altarian para a orientação de alvos. Falarei mais sobre isso em breve. O drone foi desenvolvido em parceria com uma empresa ucraniana, cujo nome segue em sigilo por segurança.
Após a conclusão do Artemis, a Altarian declarou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e parceiros começariam a produção em massa em instalações em construção nos Estados Unidos, Alemanha e Ucrânia. Toda a produção do Anubis e do 7X está prevista para acontecer na Alemanha. Outro indício de que o Anubis provavelmente é uma modificação do Artemis ALM-20. Principais mudanças devem envolver o reprofilamento do drone para ataques de médio alcance. Drones de médio alcance, também chamados de drones médios, geralmente têm um alcance de cerca de 400 milhas, uma altitude de 12.000 a 30.000 pés e uma autonomia de até 24 horas. São feitos para combate militar e/ou vigilância contínua em teatros regionais. Drones de longo alcance são frequentemente classificados como VANTs de média ou alta altitude e longa autonomia, chamados meio ou rail. Com alcance superior a 400 milhas e autonomia acima de 24 horas, são plataformas estratégicas de longa autonomia, usadas para vigilância militar, espionagem, monitoramento climático e mapeamento geográfico. O Anubis de médio alcance é projetado para atacar efetivos, alvos táticos e estratégicos, assim como veículos blindados a média distância. Já o CEF-X é projetado para destruir pessoal e veículos blindados leves, incluindo veículos de logística e transporte. Parece ser uma atualização do drone kamikaze UAS-CEF da Airlogic. O UAS-7 original foi visto pela primeira vez durante a visita do então chanceler alemão Olaf Scholz à Ucrânia em dezembro de 2024. Alguns meses depois, em março de 2025, seu uso foi confirmado pela 12ª Brigada de Operações Especiais Azov. Assim como o Artemis ALM-20, o AES-7 e os modelos de demonstração do 7X exibidos na demonstração em Berlim também apresentam uma forte semelhança com o Shahed 136. No entanto, eles são muito menores, projetados para ataques de médio alcance, geralmente 30 milhas ou mais, e exigem uma quantidade considerável de combustível e baterias. Diferente do drone Shahed, movido a combustível e maior, o AES-7 usa motor elétrico, melhorando a furtividade ao reduzir assinaturas térmica e acústica. Parece ter navegação resistente a interferências, e é provável que ambas as características existam no 7X. O CEF-X tem asas dobráveis, permitindo seu lançamento de um container de transporte e lançamento. Suas características exatas não foram divulgadas, mas como é anunciado como drone de curto alcance, deve ter alcance de centenas de milhas, diferente do UAS-7, limitado a poucas dezenas. O que destaca esses drones no mercado é sua automação avançada, proporcionada pelo software especializado da Altarian. Ambos os drones operarão com avançadas capacidades de IA, baseadas nos softwares da Altarian. O sistema operacional Altarian Sistema Operacional, o computador de voo Skynode e o software de coordenação de enxames Nemex. Isso indica uma mudança significativa nas capacidades de ataque da Ucrânia, passando da inteligência de campo de batalha para uma resposta cinética autônoma. A suíte de softwares da Altarian visa oferecer uma plataforma unificada e independente de hardware, atuando como um sistema operacional para sistemas autônomos. Essa plataforma suporta veículos aéreos, terrestres e marítimos, permitindo um ecossistema aberto com integração de hardwares de diversos fabricantes. O elemento central da suíte é o Altarian Sistema Operacional. É uma distribuição comercial e robusta do software de controle de voo PX4, de código aberto, criado pelo fundador da Altarian, Dr. Lawrence Meyer. O Altarian Sistema Operacional é a espinha dorsal de software em veículos como o Anubis ou no computador de bordo do CF-X, gerenciando funções principais, do controle de voo à execução da missão. A próxima camada da plataforma é o Skynode, um conjunto de hardware projetado para rodar o Altarian Sistema Operacional. Essas unidades unem um controlador de voo para operações em tempo real e um computador de missão para tarefas complexas, como IA, visão computacional e comunicações avançadas. O Skynode funciona como um módulo de aviônicos completo, que fabricantes podem integrar a seus projetos de veículos. O hardware vem em 3 modelos. Skynode S para sistemas integrados pequenos, como drones FPV. Skynode X para cargas de trabalho médias. E Skynode N para cargas de trabalho intensivas em IA. A versão mais provável de ser integrada ao Anubis é a Skynode X ou M, enquanto o CEF-X provavelmente usará a Skynode S, de acordo com seu papel como um drone tático menor. A configuração X oferece conectividade extensa, sensores redundantes e um switch Ethernet integrado para rádios táticos. Unindo o sistema operacional e o hardware, há um conjunto de softwares que fornecem interfaces para operadores e desenvolvedores controlarem veículos, gerenciarem frotas e ampliarem as capacidades.
Inclui o Altarian Mission Control, software da estação de controle em solo para planejamento, controle de voo e monitoramento dos veículos em tempo real. O Altarian Sweep o complementa e oferece ferramentas em nuvem para gerenciar registros de voo, relatórios de conformidade e monitoramento remoto de frotas autônomas. A Altarian também oferece uma loja de aplicativos, um marketplace de aplicativos próprios e de terceiros, que rodam no Altarian Sistema Operacional. Esses aplicativos oferecem capacidades especializadas, incluindo orientação FPV-TGT para ataques terminais, o aplicativo de enxame para voo coordenado e o aplicativo Oxy para navegação em ambientes sem GPS. Mas talvez o software mais impressionante da Altarian, ou assustador se você for o Putin, seja o seu software Nemix. Isso mesmo, Nêmesis, como a deusa grega da retribuição. Nemix é um recurso de software baseado em IA que permite enxames coordenados de drones autônomos. Ele usa IA em tempo real e visão computacional para permitir que drones operem como um enxame coordenado, possibilitando que um único operador gerencie vários drones para missões de saturação diária e engajamento simultâneo de múltiplos alvos. Embora não esteja claro exatamente quais componentes do Altarian Stack serão implementados nos drones Anubis e CEFX, o fato de que capacidades de enxame serão incluídas nos drones, especialmente no mais compacto Ceph, sugere fortemente que o Nemix será um componente central. Se busca cobertura detalhada e análise militar, inscreva-se no The Military Show. Nós destrinchamos as histórias e suas implicações para que você possa ficar por dentro do que realmente está acontecendo no mundo da guerra. Agora, o que a inclusão do avançado software com IA da Altarian significa é que Anubis e SET oferecem navegação altamente autônoma, detecção de alvos e engajamento. Esses drones devem ser capazes de navegar até seus alvos e escolhê-los sozinhos, quase sem intervenção humana. Eles vão operar em ambientes contestados sem GPS, usando IA para navegação e execução de missões, mesmo quando os links de comunicação estiverem bloqueados ou perdidos. Para a Ucrânia, essas capacidades permitem que drones ataquem alvos fixos e móveis com precisão, reduzindo danos colaterais e a carga dos operadores. Isso pode mudar o jogo. Uma das maiores dificuldades da Ucrânia na guerra, como é bem documentado, é o efetivo. A população da Ucrânia era cerca de 3,5 vezes menor do que a da Rússia, no início da invasão em grande escala em 2022, e diminuiu ainda mais, passando de cerca de 52 milhões na independência, em 1991, para cerca de 39,5 milhões atualmente. A Rússia tem grande vantagem em efetivo nas linhas de frente, principalmente na extensa frente leste e sul da Ucrânia. A Rússia ataca várias áreas ao mesmo tempo, forçando a Ucrânia a dividir suas forças menores e abrindo brechas para os russos explorarem. O amplo uso de drones pela Ucrânia nas frentes diminuiu muito essa vantagem. Agora, a Ucrânia pode transformar a desvantagem em vantagem, com drones autônomos que navegam e acham seus próprios alvos. O mesmo vale para os ataques de longo alcance da Ucrânia, bem no interior da Rússia. Como já mencionado, esses ataques aumentaram em alcance, número e eficácia. E isso antes da chegada de milhares de enxames de drones autônomos com inteligência artificial. Não surpreende que Putin e a esfera militar russa estejam em pânico. Intel Slava, um dos principais canais de blogueiros militares russos, manifestou preocupações parecidas em postagens recentes no Telegram, após imagens de um incêndio causado por ataque de drone ucraniano à refinaria de Tuapse. O canal destacou a pressão crescente desses ataques sobre as defesas aéreas russas. Reflete um padrão mais amplo entre comentaristas pró-guerra, que questionam cada vez mais a capacidade do sistema diante da escala e frequência dos ataques de drones ucranianos. A implicação é clara. Sem mudanças ou esforços para interromper as capacidades de drones da Ucrânia em sua origem, a Rússia pode enfrentar problemas até o fim do ano. E isso sem contar os enxames de drones com IA da Altarian Airlogics. Agora, mesmo sendo drones modernos e avançados, eles não são só protótipos teóricos. Resultam de uma necessidade imediata e da evolução do combate. A Airlogic diz: nossos engenheiros desenvolveram esse sistema sob ataque. Agora, a indústria alemã está produzindo-os em uma escala que muda fundamentalmente a situação no campo de batalha. Cada unidade que sai da linha de montagem carrega anos de experiência real de combate. Além da experiência adquirida com o i7, a Airlogics também aprendeu muito com sua plataforma Gore. O Gore é um drone de reconhecimento, lançado por Catapulta e testado em combate, usado para ISR tático e estratégico, inteligência, vigilância e reconhecimento. Tem alcance de 259 km, autonomia de 4 horas,
e foi projetado para atuar em ambientes de guerra eletrônica. O software Altarian foi usado em vários projetos, permitindo adquirir muito conhecimento tático e operacional. Na Ucrânia, a empresa garantiu um contrato de $50 milhões com o Pentágono para fornecer 33 mil kits de ataque aprimorados com IA às forças ucranianas, baseados no hardware Skynode S. Esses kits oferecem orientação terminal autônoma e resistência à guerra eletrônica, representando um dos maiores usos de tecnologia autônoma até hoje. Os sistemas Skynode S e Nemex também foram integrados aos drones Kestrel da Lightning Labs nos Estados Unidos. Utilizados pela 25ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, esses quadricópteros de 5 polegadas, feitos localmente, foram integrados aos sistemas Altarian em menos de uma semana, segundo relatos. E em Taiwan, o fabricante local Thunder Tiger incorporou a IA e o software da Altarian, incluindo o Nemex, em toda a sua linha de veículos não tripulados. A Altarian fechou acordo de cooperação de longo prazo com a principal contratante de defesa alemã, Rheinmetall, para desenvolver um sistema operacional único para diferentes sistemas militares não tripulados aéreos, terrestres e navais. A Rheinmetall fortaleceu essa relação, tornando-se acionista da Altarian. Os benefícios para a Ucrânia com as novas linhas de produção desses drones na Alemanha são evidentes. Milhares de drones avançados com IA chegando constantemente, capazes de navegação autônoma, seleção de alvos e até operação em enxame, devem aumentar muito as capacidades e a eficácia de ataque de longo alcance da Ucrânia. A Ucrânia não é a única beneficiada pelo acordo. Os mesmos sistemas também visam suprir as necessidades de munição das forças alemãs. Se forem implantados com sucesso na Ucrânia, é provável que outros exércitos também solicitem o Anubis e SET no futuro. Outro ponto importante nessa história, que provavelmente preocupa ainda mais Putin do que os drones autônomos, é o acordo de produção de drones. Coordenado pelo Ministério Federal da Defesa da Alemanha, isso marca uma mudança de ajuda tática para a fabricação em grande escala, e não na Ucrânia, mas sim na Alemanha. Para garantir segurança, estabilidade e requisitos de exportação da Ucrânia, a fabricação dos 2 drones ocorrerá totalmente na Alemanha, sob licenças ucranianas de exportação. E isso não é um caso isolado, é uma tendência. Em 15 de abril, empresas de defesa ucranianas e alemãs assinaram 6 acordos sob a iniciativa Construir com a Ucrânia. Anunciado em junho de 2025 por Volodymyr Zelensky, o programa visa impulsionar a indústria de defesa da Ucrânia por meio da produção conjunta de armas com parceiros internacionais. Esses esforços já mostram resultados. Segundo o comunicado do Conselho Ucraniano de Armeiros, esses 6 acordos são a implementação prática do modelo Construir com a Ucrânia, em que soluções ucranianas ganham escala em parceria com a indústria europeia, em locais de produção conjunta e com acesso a novas capacidades de produção. Entre esses acordos, a TAF Industries, um dos maiores fabricantes ucranianos de drones FPV, assinou um memorando de entendimento com a empresa alemã Tira para criar uma joint venture ucraniano-alemã para a produção de interceptadores BPLA. Enquanto isso, o fabricante ucraniano de drones, Culver Aerospace, também assinou um acordo com a empresa alemã de defesa Helsing para o desenvolvimento e produção conjunta de drones em um local de produção na Alemanha, com financiamento fornecido diretamente pelo governo alemão. Outro fabricante ucraniano de drones, o iDrones, ampliou sua parceria com a empresa germano-ucraniana Quantum Systems, que é investidora da UI. Assinaram um memorando para criar uma joint venture voltada à produção dos interceptadores UI Strela. Da mesma forma, a empresa ucraniana Ukravia System e a empresa alemã Point2X assinaram um memorando de cooperação para a produção conjunta de sistemas de mísseis e aviação. Um acordo de cooperação tecnológica também foi assinado com a conhecida empresa ucraniana Firepoint, responsável pelo míssil de cruzeiro Flamingo, um FP-2 e FP-7 mísseis balísticos táticos de alta velocidade, com alcance de 120 milhas, ou drones, e a fornecedora alemã de peças de aeronaves, Dell Aviation. Alguns meses antes, em fevereiro, a desenvolvedora ucraniana Frontline Robotics apresentou o novo drone bombardeiro Linta 3.0, que será produzido tanto na Ucrânia quanto na Alemanha. Ele será o primeiro drone a ser produzido na primeira joint venture ucraniano-alemã, Quantum Frontline Industries, que foi anunciada pela ucraniana Frontline Robotics e pela alemã Quantum Systems em dezembro de 2025. Então, não são apenas o Anubis e o Cefex que estão fazendo Putin suar. Se os russos já enfrentam dificuldades com ataques ucranianos de longo alcance à infraestrutura, como vão lidar com o aumento desses ataques após os novos acordos de produção europeus? Se hoje a Rússia tem vantagem em drones sobre a Europa, esses acordos garantem que amanhã não terá.
Esses acordos de produção em joint venture garantem o futuro da Ucrânia e da Europa. Eles indicam que a Ucrânia deixou de ser apenas uma receptora de equipamentos e se tornou o principal centro de P&D, onde o futuro da segurança europeia está sendo construído e ampliado. E os russos notaram isso com preocupação. No dia do anúncio das joint ventures citadas, o Ministério da Defesa russo divulgou uma lista de cerca de 21 instalações na Europa e outras regiões, alegando que produzem drones de ataque ou peças para a Ucrânia. Essa lista inclui 11 locais identificados como filiais de empresas ucranianas, em cidades como Londres, Munique, Riga, Vilnius e Praga, além de 10 empresas estrangeiras em Madrid, Veneza e Haifa. As consequências da divulgação dessa lista são relevantes. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e um dos russos mais imprevisíveis no X, publicou que esses endereços constituem um registro de alvos potencialmente militares para as Forças Armadas russas. A declaração do Ministério da Defesa da Rússia deve ser levada ao pé da letra. As instalações europeias que fabricam drones e outros equipamentos são potenciais alvos das Forças Armadas russas. Quando os ataques vão se concretizar, dependerá do que vier a seguir. Ele concluiu: durmam bem, parceiros europeus. Ainda veremos se Putin realmente ordenará ataques a essas instalações. Seria a maior escalada da guerra até agora, e certamente colocaria a OTAN e a Rússia em conflito direto. Nesse caso, pode acabar acontecendo que, em vez de garantir a segurança da Europa, produzir drones para a Ucrânia em território europeu pode estar, na verdade, minando seriamente essa segurança. Claro, vamos acompanhar de perto e mantê-lo informado. Claro, se as coisas continuarem avançando no ritmo em que estão, a Rússia pode nem sobreviver tempo suficiente para lançar esse tipo de ataque. Assista este vídeo para descobrir o motivo. Obrigado por assistir.